Eu vou chamar agora o José Nelto. Ele é vice-líder do PP na Câmara e vai falar um pouco com a gente sobre essas movimentações do partido. O Ciro Nogueira andou conversando, andou dando declarações de que não, o partido não ia para o governo e tal. Só que nos bastidores a gente tem algumas movimentações e é sobre isso que eu converso hoje com o deputado José Nelto. Deputado, tudo bom? Me ouve? Júlia, ouço muito bem. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes do Antagonista. É um prazer enorme poder conversar com você, falar de política nacional, falar do Congresso Nacional Brasileiro e também de política internacional. E nós estamos aqui prontos para qualquer acordo bilateral. Mas o foco nosso agora é a política nacional, é a economia brasileira, cuidado social, fazer as reformas que o Brasil precisa, como arcabouço fiscal, a reforma tributária, que não é a reforma do PT, não é a reforma de partido político, não de governadores, é uma reforma de Estado. Esse é o nosso pensamento. E depois reforma administrativa, reforma do sistema penal brasileiro, reforma do Poder Judiciário. Então, tem tantas reformas pela frente que a gente tem que estarmos preparados para o enfrentamento. Maravilha, o que não falta é reforma. Me diga uma coisa, deputado, eu queria que o senhor começasse falando como é que está o clima dentro do PP depois dessas declarações do Ciro. Houve alguma discussão interna? Como é que vocês estão lidando com isso, com essa possibilidade, com essa coisa? Não, a gente não vai. Júlia, o senador Ciro Nogueira é o presidente do partido. Ele tem muita credibilidade dentro do partido. A partir do momento que toma uma posição dessa, entendo eu que a bancada precisa de recuar, a bancada precisa de conversar, a bancada precisa dialogar. Já que ele tomou essa posição, nós não podemos ir para o enfrentamento com o presidente do nosso partido. É preciso que haja uma reunião convocada. Eu já conversei com o André Fufuca, vou conversar com o presidente Arthur Lira, porque entendo eu que a bancada não pode furar o sinal, a palavra é essa, politicamente, sem conversar com o senador Ciro Nogueira, já que ele deu essa declaração, e nós temos que respeitá-lo. Então, temos duas saídas. Ou a bancada esteja coesa para o enfrentamento, ou a bancada recua. Então, no caso, o senhor pretende pretende pedir para que haja essa reunião da bancada, é isso? Porque a gente está em recesso, será que é viável? Não tem como falar em uma reunião da bancada agora online, uma reunião online. A reunião tem que ser presencial, até porque tem vários pensamentos, várias sentenças, em cada cabeça uma sentença, cada deputado tem seu posicionamento e temos que respeitá-los, porque vivemos numa democracia e, de última hora... Deputado? Opa, caiu? Vamos tentar voltar com ele aqui. Enquanto ele não entra, eu queria só, para situar, ler aqui uma postagem que o Ciro ele fez sobre essas questões do PP. Só para a gente ter uma ideia, o governo começou com uma movimentação para a troca de alguns nomes na esplanada. E União Brasil é um dos partidos que tem buscado espaço. A gente tem também o Republicanos, que é um outro partido, são siglas consideradas do Centrão, que são aquelas siglas maiores, nem sempre maiores, mas com maior representação no Congresso. E aí a gente tem esse movimento por uma tentativa de mais espaço no governo, mais espaço, seja em ministérios, seja no segundo e no terceiro escalão. E entre essas siglas existiria o PP. O PP é o partido do Ciro Nogueira, que é o senador e que foi chefe da Casa Civil de
Jair Bolsonaro, mas também é o partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. E a gente teve toda uma movimentação há uns dias atrás, para quê? Para aprovação de uma série de matérias que precisava do apoio do Congresso. E o Lira, Lira se mostrou super solícito. Só que em política a gente sabe que aquela coisa, uma mão lava a outra. Existia inicialmente uma ideia de que não, o PP quer o Ministério da Saúde. Lula bateu o pé, Ministério da Saúde é Anísia Trindade. Não. Só que aí as negociações, ou pelo menos a gente pode falar as tentativas de negociações e as conversas, elas continuaram. E aí, recentemente, elas desencadearam em que Ciro Nogueira foi a público e afirmou que o partido que ele não iria aderir ao governo. Até porque quando a gente pressupõe que um partido que está com um ministério, com um cargo alto de primeiro, segundo escalão, uma autarquia, em tese faz parte do governo. Ciro Nogueira disse que não. E ele postou uma coisa no Twitter aqui que eu vou ler, que é o seguinte: comunico a todos os líderes do Progressistas, que é o PP, que anunciaremos em breve o que chamaremos de Agenda Central. Será fruto de uma ampla discussão e participação interna e definirá quais serão as nossas cláusulas pétreas. Aí ele usou a palavra inegociáveis para falar dessas regras. Então, assim, é um assunto que ainda vai ter desdobramento. A gente lembra que o Congresso continua em recesso. Arthur Lira, ele foi para a gente até comentou sobre isso aqui, o Cruzeiro do Safadão. Sim, ele foi para um cruzeiro, minha gente. Acabou a reforma, ele viajou, está viajando, está de férias, mas as movimentações elas seguem. Porque semana passada o presidente Lula deu aval para que o Celso Sabino assuma o Ministério do Turismo. E isso inaugurou a tão falada reforma ministerial. E no desenrolar dessa reforma, a gente tem uma série de outros partidos que também querem espaço, o próprio União Brasil, quer mais espaço, e o PP. Bom, não sei se a gente consegue retorno com ele, se não a gente segue, e aí se o deputado voltar, a gente segue no giro. Se o deputado voltar, eu prometo que a gente retoma a conversa com ele, que eu acho que é uma conversa que tem muito a esclarecer. Desculpa pelo acontecido, eu acho que foi da minha parte aqui, gente acionando meu telefone aqui, meu celular, e acabamos saindo do ar. Mas volto novamente ao ar. Estou pronto aqui para as suas perguntas. Sem problema, deputado. Então, como eu estava lhe perguntando inicialmente como é que está o clima dentro do PP, e aí no que o senhor caiu a ligação, eu até comentei com quem estava ouvindo a gente sobre essas idas e vindas dos ministérios. Existe essa reforma ministerial na vista e o PP, que é o partido do também presidente da Câmara, Arthur Lira, ele desempenhou um papel muito importante nessas últimas aprovações do Congresso. E o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: toda essa movimentação, existia uma aproximação de Lira com o governo. Como é que fica esse movimento, deputado? Porque a gente sabe que nos bastidores se fala muito sobre cargos. O Ministério da Saúde saiu, mas fala de outros cargos, em ministérios e em segundo escalão. Ou seja, tem muito político do PP esperando por uma resposta. Júlia, é verdade. Quando você ouve alguém dizer que tem alguém articulando em nome de um partido, é porque realmente é verdade. Nós sabemos que a bancada do PP na Câmara dos Deputados, ela tem sido fiel da balança na governabilidade, não tendo nenhum cargo no governo federal, de ministério, nem empresas. O partido tem contribuído com 90% dos votos para as reformas pensando no Brasil, diferentemente do PSD, do PMDB, diferentemente do União Brasil, que tem 3 ministérios e não entrega os votos. O PP não tem ministérios e entrega os votos para as reformas do Brasil. E a atuação do presidente Arthur Lira, ele tem demonstrado
para todo o país que ele realmente está contribuindo para ajudar o Brasil a sair desse buraco que nós estamos. Nós estamos passando por uma crise econômica, as reformas são necessárias, o Brasil precisou da PEC, da transição, para dar a governabilidade no prazo de 1 ano. A Câmara dos Deputados fez todo esse trabalho com 33 votos necessários da nossa bancada. Enfim, há uma parcela da bancada que tem realmente recebido convite do presidente Lula, que quer os republicanos e também quer o PP, para que ele possa, os progressistas, para que ele possa ter a tranquilidade de governar o Brasil. Ele sabe muito bem que nós vivemos num semipresidencialismo e daí a importância de ter a maioria do Congresso Nacional Brasileiro para que ele não possa ficar refém de outros partidos, até mesmo da sua base partidária. Eu ia perguntar para o senhor também como é que tem sido. No mês passado, a gente ouviu muitas críticas dos parlamentares, tanto à Casa Civil quanto ao Ministério das Relações Institucionais, de que havia uma dificuldade, havia uma resistência de que o governo recebesse os parlamentares. Essa postura, o senhor já conseguiu sentir uma mudança dela? Como é que está essa relação com o governo hoje? Aí eu lhe pergunto, inclusive, como vice-líder da bancada, lembrando que o senhor, para quem chegou agora, o senhor é o vice-líder do PP na Câmara. Júlia, a dificuldade continua, nada mudou. E vou dar um exemplo para você. Ministérios como o Ministério da União Brasil não recebe os parlamentares de outras siglas. O PSD também é outro ministério que coloca dificuldade nas suas agendas para receber os parlamentares. Vou fazer outra crítica. O Ministério do Desenvolvimento Social também não recebe parlamentares, recebe apenas os parlamentares do PT. Há uma dificuldade muito grande de marcar agenda com esses ministros. Tem 6 meses que tem parlamentares, e cito aqui o meu caso, como vice-líder do partido, vice-líder da maioria, tentando uma audiência no Ministério do Desenvolvimento Social para apresentar uma proposta positiva que é cobrada de toda a população brasileira. O que é que nós queremos apresentar para o ministro? O cidadão pode receber a Bolsa Família, R$600, R$900, mas ele tem que ter o direito, ele pode trabalhar, não há problema nenhum, ter a sua carteira assinada, até porque está faltando muito trabalho no campo, em indústrias. Vou citar um exemplo, aqui no meu estado de Goiás, numa cidade vizinha, a cidade de Nerópolis, tem 800 vagas em 2 indústrias e, segundo o prefeito, que é meu amigo, Gil Tavares, o cidadão não pode trabalhar porque tem que ter a sua carteira assinada. Então, nós temos que mudar a concepção. Ele tem que trabalhar, até para ter uma porta de saída dos programas sociais. Ao passo que ele tem uma carteira assinada, não significa que ele tem na sua casa dinheiro para pagar aluguel, para pagar água, energia, ter uma cesta básica. Quer dizer, é mais um complemento de renda para a sua família, para que ele possa melhorar a alimentação da sua família, para que ele possa melhorar a saúde da sua família. E até hoje eu não recebi essa agenda do ministro. Então, há hoje um boicote do Ministério do Desenvolvimento Social a parlamentares que não são do Partido dos Trabalhadores. Isso é muito ruim para o governo. Então, o governo não está... o presidente Lula dá uma ordem e ela não está seguindo pelos ministros. Diferentemente de um partido. Aqui eu quero elogiar publicamente o PMDB. O PMDB
tem um tratamento especial com os parlamentares, com a agenda dos parlamentares. Quero elogiar publicamente o ministro Renan Filho, que é um gentleman, atende, responde, atende pelo WhatsApp. O ministro Barbalho também, Jader Barbalho, que atende muito bem no Ministério das Cidades, e a ministra Simone Tebet tem atendido, e essa fala minha não é atendimento apenas o deputado federal José Nelton, mas todos os colegas do parlamento. Então, há atendimentos diferenciados. E a partir do momento que o Ministério é de um partido e atende parlamentares apenas daquele partido, faz aí a distribuição de verbas apenas para aquele partido, isso pode gerar um estresse, um ruído agora no segundo semestre. O senhor falou do desenvolvimento social, que é a pasta comandada por Wellington Dias. Por coincidência, é justamente a pasta que, em tese, estaria no alvo, estaria sendo requerida pelo PP, não é isso, por André Fufuca? Sim, isso está no campo das hipóteses. Não tem nada de verdade, apenas os bastidores. Nós ainda não fomos comunicados, nem o parlamentar, porque entendo, quando houver realmente essa tratativa com o governo, o líder da bancada, que tem o apoio da bancada, André Fufuca, irá conversar com a bancada, porque a bancada tem várias reivindicações. O partido ele está em todo o país, em todos os estados da federação, e nós queremos realmente poder contribuir com a governabilidade, fazer o melhor para o nosso país. Perfeito. Deputado, só uma pergunta que eu queria... Na verdade, não é nenhuma pergunta, eu queria só que o senhor comentasse, que também foi um assunto que a gente falou bastante, e eu lembro que o senhor fez uma declaração até criticando o que foi a questão das escolas cívico-militares, não é isso? Existia um movimento, a gente conversou na semana passada, o senhor iria procurar o Ministério para tentar rever isso. Eu queria só que, antes, mudando de assunto, que o senhor situasse para a gente se o senhor entrou em contato com o governo. Só para lembrar, gente, na semana passada, o Ministério da Educação ele encaminhou para as secretarias estaduais uma orientação para a descontinuidade do programa de escolas cívico-militares. Cerca de 202 escolas, se eu não me engano, no Brasil, que estavam nesse modelo. E aí a gente repercutiu bastante isso. Inclusive, o Ministério da Defesa chegou a pedir que o nome do ministro José Múcio não fosse incluído nisso, justamente para evitar esses atritos. E o deputado, não é isso, deputado? O senhor foi um dos críticos, disse que até no Ministério da Educação tentar uma audiência. Como está isso? Alguma novidade? Júlia, você não pode, em pleno ano, no período de um semestre, faltando mais um semestre para terminar as aulas, você acabar com o programa, não dar continuidade, ter a descontinuidade. Isso não é bom para a escola, não é bom para os pais e não é bom principalmente para os alunos. Quer dizer, as escolas cívico-militares, o que é do governo passado, quer dizer, você não pode acabar com um programa que era de um governo passado. Você quer mudar o nome? Muda o nome. Mas a escola, ela realmente dar uma opção a mais para os pais. Eu vou citar para você. Aqui no estado de Goiás, no meu estado, nós temos as escolas militares que foram criadas pelo ex-governador Marconi Perillo, que é meu adversário político. Mas eu tenho que dar a mão à palmatória, elogiar a postura do ex-governador Marconi Perillo quando criou as escolas militares. Tem um apelo muito grande, principalmente na periferia. Agora, você tem a escola normal. Quem não queira colocar o seu filho, por exemplo, em um município que não tem duas escolas,
não pode ter uma escola cívico-militar e nenhuma escola militar, porque você não dá opção para o pai e nem para o aluno procurar outra escola, é escola normal. Então, naquele momento, a minha fala, a minha postura foi para defender até o final do ano, até que haja um entendimento, a conversa, um diálogo entre o governo, o Congresso Nacional, mas fui muito bem recebido pelo ministro da Educação, o ex-governador, senador Camilo Santana, que é uma pessoa do mais alto bom trato, juntamente com toda a sua equipe. Quero elogiar a sua equipe. O que ele deixou bem claro lá, que nesse momento agora é preciso ter diálogo e concluir o ano letivo. Concluindo o ano letivo, aí sim ele volta novamente ao Congresso, já que o presidente não quer as escolas cívico-militares, vamos achar uma alternativa. Então, o nosso papel aqui é dialogar entre a sociedade e o governo. Claro que primeiro, a sociedade em primeiro lugar, os pagadores de impostos. O governo não pode impor a sua vontade contra a vontade do povo. Perfeito, deputado. Deputado, eu queria agradecer a sua participação aqui no meio-dia, viu? Deixar o espaço aberto, tendo novidades, principalmente do PP e o PT, nos conte, que a gente está curioso para saber qual vai ser o desdobramento dessa ida ou não ida para o governo, e também sobre esse assunto de escolas cívico-militares, que são assuntos que interessam bastante a gente. Obrigada. Júlia, muito obrigado pelo espaço. Eu sei que a imprensa está muito curiosa com a posição do partido. O partido vai, o partido fica, o partido não vai. Essa realmente é a grande pergunta, né? Nós temos aí mais 2 semanas até chegar o mês de agosto. Como o ano está passando tão rápido, né, Júlia? Eu acredito que em agosto a imprensa nacional terá essa resposta do partido. Resposta sendo positiva ou negativa, mas nós temos o dever de continuar conversando e continuar votando os projetos de interesse do Brasil, ajudando a reforma, torcendo que o Senado possa fazer realmente aquilo que ele achar que for correto na reforma tributária, ouvindo governadores, ouvindo prefeitos, ouvindo o setor industrial, o setor de comércio, o setor de serviço, para que a gente possa apresentar e votar como votamos a reforma da Previdência, uma reforma de Estado, não a reforma do governo e de nenhum partido político, até porque temos 60 anos da última reforma tributária do Brasil. E o sistema tributário brasileiro é o mais arcaico, o mais atrasado, é um mostrengo, tem bitributação. Vou dar um exemplo para você. Se você compra um carro, naquele carro tem uma montadora. A montadora não fabrica pneus, ela não fabrica bancos, ela compra e paga 25% de CMS. E tudo isso vai ser embutido no preço do carro. Por isso, os nossos produtos brasileiros, eles são mais caros e a gente tem a dificuldade de concorrer, a não ser com as commodities, concorrer com a China, a Europa, os Estados Unidos. É preciso adotar o IVA, que é um imposto que já está funcionando em 173 países. Agora, temos que dar a tranquilidade para a nação brasileira, porque houve aí uma fake news dizendo que os impostos iriam todos para o governo federal fazer a distribuição. Nada a ver. O governo federal tem lá o seu imposto, que vai simplificar, e os governos municipais, através do ISS e do ICMS, criar um imposto que é um imposto único, mas ser distribuído através de um conselho técnico de paridade, dizer aquela palavra: nós vamos ser
um súbito Sudeste, nada disso vai acontecer, porque o Congresso Nacional Brasileiro está votando a reforma do Estado. Vamos lá, então. Vou trazer o senhor de volta para falar de reforma tributária. Já está convidado para voltar. Obrigada, deputado. Boa tarde. Será um prazer. Muito obrigado, Júlia.